cultuarmos juntos ao Senhor. Na noite de hoje nós teremos uma oportunidade muito importante para nós. Nossa igreja tem um histórico marcante e conhecido de investir no reino de Deus, inclusive na formação de obreiros. Hoje à noite nós ouviremos um aspirante ao ministério, nosso irmão Leônide. Ele está sob avaliação pelo conselho da igreja, com vistas a no tempo certo de Deus, dirigir-se ao seminário e preparar-se para o ministério pastoral, e hoje estará compartilhando a palavra conosco. Que o Senhor seja glorificado, que Ele abençoe você, filho. Foi. Boa noite, gente. Eu acho curioso porque a gente tem umas manias muito peculiares. Por exemplo, tudo bem que a entrada agora é por ali, mas a gente sempre se aglomera no cantinho. A gente tem também a mania de procurar sentar todo mundo no mesmo espaço. Eu não sei se vocês percebem, mas é normal que os grupos separados eles vão se achegando assim. Todo mundo tem o costume de sentar junto, senta junto e acabou. E um outro costume que a gente tem também é o de não lembrar exatamente o que foi recentemente pregado. A gente sabe sobre o que foi a pregação, mas a gente tende a esquecer um pouquinho assim o detalhe. Por exemplo, domingo de noite, quais foram os 3 pontos que o pastor pregou? Enfaticamente. Necessidade, motivação e consequência. Parabéns, vocês arrasaram. Hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai dar continuidade, mas não no aspecto meramente da ideia. A gente vai pegar um personagem da Bíblia e a gente vai tentar perceber essa interação dele com a sua tomada de decisão. Porque quando a gente vê na prática, tende a ser mais fácil. Para isso, vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Todo mundo achou? Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? 2 Reis, capítulo 5, apenas o verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Senhor Deus, é a Tua palavra que o Senhor preserva, é a Tua palavra que o Senhor nos dá graciosamente. É a Tua palavra inspirada e preservada através do tempo. Pai, somos todos pequenos, limitados homens. Eu, o mais limitado de todos. Que nesse momento eu seja apenas um instrumento Teu e que as palavras da minha boca sejam Tuas. Se elas forem minhas, que elas sejam esquecidas, porque importa. Que a Tua palavra e somente a Tua palavra frutifique em nossos corações para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu te oro, confiante no Cristo. Amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. Naamã era o comandante do exército do rei. Quem estuda um pouquinho o contexto da guerra antiga, vai saber que, geralmente, a estrutura do país ou do reino, ela não era plenamente governada pelo rei. Homens da confiança do rei eram designados e assim eles lideravam os seus exércitos. E no tempo e na hora da grande guerra, todo mundo era chamado, todo mundo se apresentava. O exército do país ele era feito, unido, e esse exército completo agora, por sua vez, ele era mandado à guerra. E aí o que
geralmente acontecia era que o próprio rei conduzia o exército para evitar que os heróis de cada cidade, os líderes destacados de cada cidade, começassem a brigar por poder. Então o rei se fazia absoluto, aparecia poderosamente e conduzia o exército. Não queria dizer que ele ia para a guerra necessariamente, mas ele conduzia o exército. E a Bíblia vai relatar que Naamã, ele era o comandante do exército do rei. Ele era tão confiável que o rei não se preocupava em ele mesmo comandar o próprio exército. Ele era herói da guerra. A Bíblia não vai dizer se ele era herói da guerra pela sua capacidade lógica, pela sua capacidade tática ou estratégica, ou se ele era herói da guerra porque ele puxava a espada e resolvia o problema na mão mesmo, ou se os dois. Mas o fato que a gente tem é que ele era bom e ele era reconhecido como o motivo pelo qual o exército ganhava as suas batalhas. Sem Naamã no exército, a batalha já ia ficar pelo menos muito difícil, se não fosse perdida. E ele era leproso. E a gente é acostumado a ver a lepra como uma doença que mata devagar, que apodrece, que provoca o isolamento do indivíduo, onde o indivíduo ele tem que ser expulso da cidade, onde se ele está na rua andando e alguém se achega, ele tem que gritar que ele é leproso, sai da frente, porque senão você vai morrer. Mas essa é a lei da lepra em Israel. E ele estava na Síria. E aí, na Síria, nem esse peso da lepra ele tinha. Logo, ele era o comandante do exército do rei, ele era herói do povo, ele tinha uma doença, sim, mas essa doença não causava nenhum empecilho. Provavelmente a vida dele era muito confortável, porque mais na frente no registro vai dizer que ele tinha servos. Então, ele tinha um contexto extremamente tranquilo para que a vida dele caminhasse normalmente. Quando tem a guerra, ele vai, lidera o exército. Quando não, ele volta para casa. Quando ele volta da guerra, todo mundo louva, todo mundo engrandece o nome dele. E esse é Naamã. E, aparentemente, essa é uma situação extremamente confortável. Contudo, como todas as pessoas que têm poder e têm um problema e não conseguem resolver esse problema, ele provavelmente tinha muita dificuldade para existir. Como assim? Imagina, lutei a guerra, ganhei a guerra, voltei para casa, todo mundo aplaude. Estou apodrecendo, né? Eu sou leproso. Mas a vida segue. Mas ele vai para a guerra de novo, ele ganha a guerra de novo, ele resolve o problema de novo. Ele volta para casa, ele conversa com seus amigos, ele vive a sua vida normalmente, mas eu estou morrendo. Mas o meu tempo está acabando. Mas eu sou leproso. Mas o meu corpo está sendo consumido. E aí eu quero trazer a seguinte ilustração, que não é absurda. Imagine que Naamã ganhou mais uma guerra. Mais uma vez ele resolveu o problema. E aí ele volta para a cidade com o seu exército. Só que ele não está indo meramente para o país, ele está indo para a capital. Então vai todo mundo naquela festa, dar banho no cavalo. Os soldados que já passam pelas suas cidades vão deixando seus despojos. Mas o exército continua indo se apresentar. Está todo mundo indo se apresentar diante do rei. O pessoal chega na cidade, imagina ali uma praça do Derby, um meio-dia, todo mundo indo de um canto para o outro, para ver, então o exército voltou e venceu, porque a notícia geralmente chega primeiro. E aí todo mundo abre, vem Naamã, a armadura já consertada, lustrada, o cavalo limpo, cheiroso, para na praça, todo mundo se organiza. Vamos supor que cada banco desse seja uma fileira do exército. Aí ele vem, ligeiramente à frente, bom líder, respeitado para todo mundo. E aí, naquela fração de segundo, bate um vento. Aí o vento pega na armadura dele
e o cheiro da sua podridão, da sua doença, lembra ele de quem ele é. E aí, Naamã nem desfrutou. Ele nem se percebeu do que estava acontecendo. Essa era a crise. E ele era poderoso e ele não tinha o que fazer. De repente, após mais uma guerra, chegou uma notícia nova. Volte seus olhos para o texto. E eu vou ler o verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O verso 3 diz, ela diz à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra e resolveria o seu problema. O registro do texto diz que, imediatamente, ele entra na presença do rei, conta a novidade, diz que tem como resolver o problema e pede uma autorização. O rei escreve uma carta, vou escrever uma carta para o rei de Israel e você vai. Aí ele pega essa carta, prepara uma lembrancinha, que são assim 70 quilos de ouro e prata e mais 10 vestes festivais, e ele vai resolver o problema. Logo ele tem uma motivação. Eu estava morrendo, eu tenho como resolver o problema, eu vou lá resolver o problema. Ele está motivado. Ao estar motivado, ele toma uma atitude própria para resolver o problema. Ele vai e segue. Ele se apresenta ao rei de Israel, que, precisamos desse parênteses, está totalmente desfocado de quem é Deus e do que Deus pode fazer. E o rei se desespera. O rei fala, o que eu vou fazer aqui? A atitude do rei mostra que ele não tem clareza do que acontece. E aí surge na história a figura de Eliseu, que ouve falar o que tinha acontecido com o rei. Olha, manda dizer para o rei que tem profeta aqui. Qual o papel do profeta? É ser a boca de Deus no meio do povo. Olha, Deus está aqui, Deus fala. Há profeta em Israel. Então o rei se acalme. Traz para cá o Naamã, porque ele vai reconhecer que há profeta em Israel. Com essas palavras ele está dizendo, Deus está aqui. E é Deus quem vai lidar com esse problema. E aí Naamã vai chegar na casa do profeta e vai acontecer a seguinte cena. Olhe para o texto. Veio, pois, verso 9, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Pronto. Naamã topou com a solução do problema dele. Todos os meus problemas estão resolvidos. Eu vou tomar um banho e eu vou resolver. Foi assim que ele agiu? Não mesmo. Por quê? Quando ele se depara com a solução do problema, a solução do problema, de repente, é ridícula demais para o grande Naamã. A solução do problema, ela é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito humilhante para alguém do tamanho de Naamã. E ele se desespera. Ele faz, mas... Não, os rios da minha terra, eles são bem melhores. Eu achava que o profeta ia vir a ter comigo e iria invocar o nome do seu Deus, impor a mão sobre a ferida, e aí eu ia ficar bom. E o meu problema ia estar resolvido, e ele vai embora. Percebe? A motivação dele virou. E o terceiro ponto que a gente aprendeu é o quê? É a consequência. Ele chegou na solução do problema dele, e ele deu as costas. A cura efetiva do problema dele foi narrada com clareza. E pela motivação errada, ele meramente deu as costas.
e foi embora. Precisamos enfatizar, indignadíssimo. O problema curioso aqui da situação de Naamã é que, se você prestar atenção bem direitinho, aqui, ó. Vou achar aqui, ó. Perceba, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, ele sabe conhecer e ele sabe comparar. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Ou seja, ele sabe como resolver o problema. Voltou-se e se foi com indignação. Percebe que a gente age igualzinho? Para qualquer tipo de problema. A gente sempre tem um plano muito bom. A gente sempre está extremamente correto na lógica do plano. E esse plano ele sempre vai parecer suficiente, embora ele possa ser catastrófico. A gente procura a solução dos problemas, ou do que a gente considera problema, até onde parece razoável para nós mesmos. A gente tende a se fazer insuficiente, porque a gente aprendeu a dizer que a gente não é tudo. A gente aprende a dizer que a gente precisa de ajuda, porque a gente descobriu, e eu creio nisso, em algum momento, que nós não somos autossuficientes, nós somos criaturas dependentes. Mas a gente age como se a gente tivesse brotado por geração espontânea. Como se tudo que a gente precisasse fosse plenamente acessível pela força do nosso braço. E assim a gente segue a vida funcionando. A sorte de Naamã foi que quando ele foi embora, o time dele inteiro, o exército dele inteiro, parou ele assim e fez: ei, se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer? Homem, toma esse banho. O que é que custa? Você vai mergulhar 7 vezes aqui, o rio sujo. Toma banho. O profeta não falou? Você não saiu de um país para o outro para escutar essa instrução? Toma banho. E aí Deus usa desse momento, usa desses homens para exercer a misericórdia e se fazer presente na vida de Naamã, porque a Bíblia não registra que meramente Naamã tomou banho, ficou limpo e seguiu a sua vida. A Bíblia registra que Naamã tomou seu banho, se curou da sua lepra e reconheceu que o Senhor era o Deus vivo, que o Deus de Israel era o Deus absoluto. E aí ele volta para o profeta. E aí, se você ler, eu tenho certeza que vai depois, toda a sequência do texto vai mostrar um Naamã totalmente diferente. Ele chega e faz: olha, o teu servo reconhece que Deus existe e é esse Deus aqui, porque agora eu experimentei. E agora o meu coração, ele está, de fato, focado naquilo. E assim como Naamã, a gente também tem um time para buscar essa referência, esse toque. Olha a gente aqui, igreja. Olha a gente aqui, irmãos em Cristo. Olha a gente aqui, consciente de que há Deus e que não só há Deus, mas nós nos separamos dele. E nos separando dele, ele deu um jeito através do seu filho. Ele veio e morreu e pagou o preço necessário. A gente já sabe de tudo isso. E a gente não descansa. Por que a gente não descansa? Se a gente focar necessariamente no fato de que Deus é Deus, como a gente já reconhece. Se focarmos no fato de que Deus, sendo Deus, cuida de nós, nos
preserva, nos protege, nos molda, nos move, nos faz existir e acontecer para a glória do seu nome, sabendo que a glória do seu nome é a melhor coisa que pode acontecer porque nós fomos feitos para isso, a gente se molda em humildade. A gente passa a reagir plenamente. Mas, Leônide, você estava falando de ação, como agora você fala de reação? Simples, fácil. Quando a gente age, a gente pensa, né? Eu vou tomar uma atitude. Logo, se eu estou concentrado, eu consigo moldar esta atitude ao que eu quero. Logo, se eu, Leônide, sou cristão, se eu sou membro da Igreja Presbiteriana da Madalena, se eu sou aspirante a algo ou a quase nada, eu vou pensar para que a minha ação vá de acordo com aquilo que eu sou. Mas quando eu reajo, não. Porque a reação é quando a gente é pego desprevenido. Quando a gente reage, é quando a gente mostra quem a gente é de fato. De bate-pronto, vão ser reconhecidos os Leônides, os Carlos, as Alices. De bate-pronto, a nossa essência, ela é trazida à tona. E geralmente a essência da gente é aquilo que a gente tenta esconder, porque é o que a gente é. Qual é a lepra que corrói o dia a dia da gente? O que é que faz a gente se perder nos nossos próprios pensamentos? Porque eu sei que todo mundo, seja lá o que for, tem um pequeno problema que vai estar sempre lhe buscando. Nós temos o problema e nós temos a solução do problema. Nós reconhecemos que Deus é Deus, Salvador, suficiente, soberano, perfeito em todas as suas capacidades, e nós somos falhos, limitados, pecadores. E nós sabemos, por experiência própria, porque sabemos que o preço foi pago e a nossa salvação está em Cristo Jesus, que esse Deus provê a gente de tudo que a gente precisa. Exercendo comunhão com esse Deus, vamos saber lidar com tudo que acontece, com tudo que se propõe. A ideia é que a gente confie em Cristo e não no nosso braço. Porque se depender do braço da gente, quebra. Vamos orar? Senhor Deus, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor nos conduz até aqui, mais uma quarta. Exaltado seja o teu nome, porque em ti há salvação e nós temos o privilégio de desfrutarmos disso, de sabermos que o Senhor é Deus e que o Senhor enviou Cristo. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina a nos moldarmos, a sermos filhos teus, a sermos espelhos teus, a agirmos para a honra e glória do teu nome. Pai, nos ajuda a não sermos de contínuo, todo dia, Naamãs, mas a sermos espelhos do Cristo. Nós sabemos que em ti há vida plenamente. E em nós há mal, morte e miséria. Nos ajuda a sermos servos teus. É assim que eu te oro, confiante no Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar a oração que Jesus nos ensinou.